Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento do EasyPoint Web com a DLL Automação. Nesse vídeo, vamos ver como fazer o gerenciamento de ponto, ou seja, acrescentar algum ponto que o funcionário tenha esquecido de bater, ou desconsiderar algum ponto, ou ajustar algum horário. Qualquer mudança em relação aos pontos pode ser feita através desse gerenciamento. Para isso, vamos acessar aqui o menu Gerenciamento. E vamos vir na opção Gerenciamento de pontos. Na tela que aparecer, vamos escolher o período que queremos analisar e ajustar e vamos escolher o funcionário que queremos tratar. Então, nesse caso, vamos escolher o Cláudio, nosso funcionário teste. Aqui nessa tela, através da legenda e das cores, eu consigo saber de que forma o ponto foi registrado. Se foi através de relógio ponto físico, através de aplicativo mobile, ou se foi incluso manualmente, por exemplo. E temos uma outra opção que é de pendentes, que é quando o funcionário solicitou a inclusão do ponto pelo aplicativo, e isso está pendente de aprovação, através da interação mobile, que você pode conferir em outro vídeo. Nessa tela, podemos fazer, por exemplo, a inclusão de pontos. Podemos ver aqui que na sexta-feira não houve ponto registrado. Então, caso a gente queira acrescentar algum ponto, podemos clicar aqui no botão mais, informar o horário que queremos colocar. Então, por exemplo, o funcionário chegou às 9 e a justificativa foi que ele esqueceu. Então, eu posso cadastrar aqui a opção esqueceu, caso o motivo não esteja previamente cadastrado. Eu posso, inclusive, marcar essa opção para esse motivo se tornar uma opção nas próximas inclusões de ponto. Clico no botão mais para poder já acrescentar esse ponto e eu posso, inclusive, já colocar os outros pontos que ainda não foram registrados. Então, por exemplo, o horário de almoço, que também esqueceu, a volta do almoço e a saída. Então, colocando aqui também 18 horas. Clicando no botão salvar, eu vou ter aqui incluso automaticamente todos os horários que eu quero incluir. Então, dessa forma, é fácil para poder ajustar o ponto dos funcionários. Uma outra opção possível, por exemplo, esse horário aqui, o funcionário registrou de maneira incorreta. Então, eu posso clicar aqui em cima desse horário, clicando aqui 2 vezes, e eu posso solicitar a desconsideração desse ponto, para que não saia no espelho de ponto. Fazendo dessa forma, o horário ficará em vermelho e ele será totalmente desconsiderado dentro dos relatórios. Outras opções disponíveis, temos aqui embaixo uma barra de rolagem para a direita, onde podemos acrescentar alguma mensagem referente a observações, que pode ser lido futuramente. Por exemplo, nesse dia ainda não havia aplicativo, então eu posso deixar uma observação de ainda não havia aplicativo, para poder ficar registrado essa informação para futuramente, caso tenha alguma dúvida, fique informado. Outra opção disponível, por exemplo, nesse dia, ou melhor, vamos escolher um outro dia aqui, o dia de quinta-feira, está definindo um horário para o funcionário cumprir, que é o horário, passando o mouse aqui, das 9 às 18 horas. Clicando aqui, eu posso trocar o horário desse dia. Então, caso o funcionário nesse dia trabalhou em um outro horário, eu posso definir aqui, por exemplo, que ele trabalhou no horário 2, e aí, para poder o horário fazer sentido com aquilo que está definido. Então, se o funcionário chegou de manhã às 8, bateu o horário do almoço e saiu às 17, caso seja mantida essa opção, poderá haver atraso e hora extra de maneira incorreta. Então, é importante sempre confirmar o horário que o funcionário teve que cumprir naquele dia. Outra opção é a gente incluir uma justificativa para justificar alguma falta ou algum atraso. Então, para isso, na coluna justificativa, basta clicar no botão mais. Aqui já temos o funcionário e aqui vamos preencher as informações referente a esse abono. Então, por exemplo, caso seja um abono de um dia inteiro ou de vários dias, eu posso informar aqui a quantidade de dias. Assim que eu informar a quantidade de dias, por exemplo, 3, é importante só eu definir o período inicial desse abono. Então, se eu botar, por exemplo, dia 12, o sistema automaticamente calcula aqui a quantidade de dias. Caso tenha algum motivo previamente cadastrado para abono de falta e esse motivo esteja configurado, ao selecionar o motivo, automaticamente o sistema já vai se adaptar.
Nesse caso, o atestado ele preenche um dia inteiro ou mais de um dia, por isso a opção de abonar por período fica desabilitada. Se não, por exemplo, a opção de exame periódico, que permite um abono por período, eu posso escolher qual período eu desejo abonar para esse funcionário. Posso também fazer o abono pela quantidade de horas. Então, por exemplo, eu quero abonar apenas 2 horas. O funcionário chegou 2 horas depois do horário que ele deveria chegar, mas teve alguma justificativa. E aqui embaixo eu posso também anexar um atestado ou qualquer tipo de foto que é pertinente a esse abono, tá? Algumas outras opções avançadas para saber o comportamento desse abono na folha de ponto. Caso você tenha alguma dúvida referente a isso, consulte o seu contador, o seu departamento pessoal ou o seu RH para eles poderem te ajudar a marcar essas opções se for necessário. Outras opções que podem ser inclusas são o CID referente à doença, o nome do médico e o CRM, caso seja necessário aqui informar para a folha de ponto. Finalizado, basta clicar no botão salvar. Aqui eu vou fechar, só voltando para a tela. Posso ainda visualizar se o funcionário nesse período está de férias, aqui ficaria marcado como sim, e aí eu saberia que não teria realmente ponto para esse funcionário. Mais uma opção que não foi citada aqui na parte de horário, caso eu queira dar uma folga para esse funcionário, eu também posso considerar aqui marcando a opção de folga. Nesse momento, o sistema entenderá que nesse dia não haverá ponto e não considerará esse dia como uma falta. Então, esse é o gerenciamento de ponto. Ele tem bastante funcionalidade, mas permite que você garanta que todos os pontos estejam corretamente inclusos e caso algum funcionário tenha esquecido de registrar, pode vir aqui e inserir manualmente. Se ficou ainda alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais!